alunos do curso técnico de agronegócio. Sou o tutor Francis Nunes de Oliveira, que ministra a disciplina de Gestão da Produção e Logística para o Agronegócio. Hoje vamos falar sobre o tema Planejamento e Controle da Produção, que também é chamado de PCP. Lembrando que no final do vídeo você deverá ser capaz de diferenciar planejamento de controle e realizar uma atividade reflexiva. Bom, você já parou para pensar onde quer estar daqui a 5 ou 10 anos? Se pretende ter uma renda melhor ou estar aposentado, ou até mesmo ter seu próprio negócio? Bom, o planejamento ele é fundamental para tudo o que fazemos e nas organizações isso não é diferente. Mas o que seria então planejar? Planejar consiste em estabelecer objetivos que queremos alcançar e indicar de que modo faremos isso. Já controlar serve para verificar se as coisas estão acontecendo de acordo com o planejado. E por que o planejamento e o controle eles são importantes? Bom, principalmente para se ter sucesso no nosso empreendimento e permitir que as organizações obtenham resultados desejados, ou seja, resultados positivos. Vamos dar um exemplo. Vamos pensar em uma fazenda que comercializa suínos na região centro-oeste ou sudeste. A produção de suínos é feita em alguns galpões próximos uns aos outros, com ligações internas. Sendo assim, a gestão do processo de produção ela será feita por zootecnistas que, além de cuidarem da produção, eles devem vender os animais para os frigoríficos. Já a saúde dos animais ela é controlada pelos médicos veterinários e o trabalho operacional por trabalhadores contratados. Além disso, existe o pessoal que trabalha com as operações de gestão da fazenda, como compra de insumos, controle dos veículos de transporte, saída dos animais e etc. Então, entre as atividades da fazenda estão as transferências dos animais entre os diversos estágios de produção, que entra a maternidade, a creche, a terminação, embarque dos animais para o abate, limpeza das baias dos suínos, divisão do trabalho entre turnos entre os trabalhadores, rotação de empregados no caso de ausências, programação dos embarques e movimentações e conferência da entrada de insumos e saída de animais. Sendo assim, essas atividades são algumas entre tantas que vão servir para a administração da produção agropecuária. Da mesma forma que na fazenda do exemplo citado, milhares de outras têm de lidar todos os dias com um conjunto enorme de decisões, planejar as atividades futuras e controlar para que tudo ocorra de acordo com o planejado. Logo, podemos definir o que é planejamento. Planejar é entender como a consideração conjunta da situação presente e da visão do futuro influencia as decisões tomadas no presente, para que se atinjam determinados objetivos futuros. Então, planejar é projetar o futuro, diferentemente do passado, por causas sob nosso controle. Então, o planejamento ele pode ser visto como uma visão de futuro que se pretende alcançar. Esse planejamento ele pode ser dividido em curto prazo, médio prazo e longo prazo. Vamos entender melhor cada um. O planejamento de curto prazo é aquele cujas decisões têm efeito direto no processo produtivo e consistem em ações que serão executadas no curto prazo, como programar a produção da próxima semana, quinzena ou até mesmo do mês. Como exemplo, pense em um frigorífico que define em determinada semana fará o abate de suínos e que na semana seguinte
somente de bovinos, o que está sendo feito no plano de ação ou o planejamento de curto prazo. Já o planejamento de médio prazo abrange decisões mais intermediárias, como períodos maiores que o planejamento de curto prazo. Geralmente as ações que envolvem de um semestre até um ano. Nesse caso, um exemplo ele pode ser de determinar os meses em que a produção irá parar para a manutenção de equipamentos, processos que serão modificados ou até mesmo melhorados. Já o planejamento de longo prazo, ele vai envolver ações que afetam as empresas num período acima de um ano, sendo geralmente dividido por etapas, como 3, 5 ou 10 anos. A decisão de uma agroindústria de ampliar sua capacidade de produção ou de uma fazenda que deseja inserir uma nova cultura produtiva são exemplos de planejamento de longo prazo. Assim, pessoal, podemos concluir que no agronegócio o planejamento é tudo o que fazemos em relação a estabelecer um processo de plantio, colheita e entrega. Já o controle serve para verificar se conseguimos atingir o planejado ou não. Atualmente, as grandes empresas que atuam no ramo de produção rural têm um planejamento e controle da produção rigorosos para evitar quebras ao longo da cadeia de suprimento. Diante do exposto, então, eu vou deixar uma atividade reflexiva para vocês. Primeira questão: quais os motivos pelos quais faz-se necessário realizar o planejamento e controle da produção? E qual é a diferença entre planejamento de curto, médio e longo prazo? E eu quero que vocês descrevam de forma resumida o que o planejamento e o controle refletem no agronegócio. Essa atividade ela deverá ser enviada ao meu e-mail, ok? Bons estudos e até mais.